Causas da síndrome do supermacho. A síndrome XYY e sua variante 46, XY47, mosaicismo, XYY, não são doenças de origem hereditária. Estudos apontam que a cópia extra do cromossomo Y é gerada no processo de formação dos espermatozoides, que de forma aleatória produz um erro durante a divisão celular. Se uma das células reprodutivas alteradas contribuir na composição genética da formação do bebê, este menino será portador de um cromossomo Y a mais. Características e sinais da síndrome XYY. Na maioria dos casos, a síndrome XYY não provoca nenhuma alteração física ou problemas médicos específicos. Em virtude de praticidade, não produzir sintomas característicos, muitos portadores desconhecem que são afetados por essa doença. Quando existe alguma característica associada aos portadores da síndrome XYY, é a estatura elevada e problemas de aprendizagem. A síndrome do XYY também é chamada de síndrome do supermacho ou síndrome do duplo Y. É uma anomalia genética que afeta somente os homens, não é hereditária e tampouco está relacionada com o fator da idade. Por sua escassa frequência, 1 a cada 1.000 pessoas é considerada uma doença rara. Que é a síndrome XYY? É uma trissomia provocada pela duplicação espontânea do cromossomo Y, que é cromossomo sexual masculino, razão pela qual afeta só os homens. Os meninos afetados por essa síndrome podem apresentar uma cópia extra do cromossomo Y em todas suas células ou apenas em algumas do corpo. No segundo caso, a síndrome é conhecida como 46, XY47, mosaicismo XYY. Os pacientes diagnosticados com essa síndrome apresentam várias características, incluindo comportamento antissocial, deficiência mental, malformações esqueléticas, dificuldade de aprendizagem na fala e na leitura. O cromossomo Y, por sua vez, está envolvido na determinação primária do sexo e no desenvolvimento gonadal e genital. Recentemente, o transtorno do espectro do autismo tem sido associado a pacientes portadores de síndrome 47, XYY. Recentemente, o transtorno do espectro do autismo tem associado a pacientes portadores da síndrome 47, XYY. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica de natureza descritiva sobre uma possível associação entre a síndrome 47, XYY e o autismo, avaliando os principais sinais clínicos desse paciente. Você já ouviu falar na síndrome do supermacho? Ou da superfêmea? O que elas são e como ocorrem? Elas também podem ser chamadas de trissomia 47, XYY e XXX, ou síndrome de Jacobs e triplo X. As duas síndromes são aneuploidias de cromossomos sexuais, aqueles cromossomos que definem o sexo biológico, com XY para homens e XX para mulheres. Elas não são herdadas, em geral, ocorrem aleatoriamente durante a formação das células reprodutivas. Uma trissomia é uma condição genética na qual a pessoa possui 3 cópias de um cromossomo, sendo um a mais do que o normal, totalizando então 47 cromossomos no cariótipo. Como se tratam de alterações cromossômicas numéricas sexuais, na síndrome XYY, o indivíduo recebe um cromossomo Y a mais e seu cariótipo se apresenta como 47XYY. O indivíduo que apresenta essa condição recebe um cromossomo Y a mais vindo de seu pai, e a provável causa disso é uma não disjunção, um erro na separação dos cromossomos lá na meiose 2. Já que o cromossomo Y é o responsável por definir o sexo biológico masculino, como o indivíduo recebe uma cópia a mais, essa síndrome também foi chamada de supermacho. Algo semelhante ocorre na síndrome da superfêmea, que ao invés de possuir 46 cromossomos, sendo sexuais XX, a mulher recebe um cromossomo X a mais e o seu cariótipo é 47XXX. A síndrome da superfêmea também ocorre por um evento aleatório na formação das células reprodutivas. A diferença é que os dois genitores possuem o cromossomo X,
sendo possível a não disjunção cromossômica ter ocorrido tanto no óvulo quanto no espermatozoide. A maioria dos indivíduos portadores dessas duas síndromes possuem traços próximos da normalidade. Isso gera um diagnóstico tardio ou inexistente. Para a síndrome de Jacobs, algumas características são mais comuns de serem observadas. O duplo Y pode causar crescimento acelerado e elevada estatura na infância, ponte nasal larga, dedos longos, acne, tremores musculares, entre outros. Na síndrome do supermacho, o que mais tem se discutido são as alterações comportamentais e de desenvolvimento que podem vir a ocorrer, como dificuldade de aprendizado, atraso na fala e problemas no desenvolvimento emocional. Grande parte dos indivíduos portadores do duplo Y não possuem qualquer alteração reprodutiva, se mantendo férteis. A síndrome do triplo X, que acomete mulheres, também não causa características físicas em comum, além de uma estatura um pouco mais elevada do que a média. Em alguns casos, dificuldades de aprendizado e atraso no desenvolvimento podem ser observadas. Também podem ocorrer casos com microcefalia e tônus muscular mais enfraquecido. A maioria tem o desenvolvimento sexual normal e são férteis, mas outras podem desenvolver falência ovariana prematura ou anormalidades nos ovários.